Olá, ouvintes do podcast. Eu sou Daniela Abreu e trago para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, gostaria que conhecesse a campanha do podcast no site do Apoia-se. Não sei se todos sabem, mas as grandes plataformas de áudio, onde se concentram as maiores audiências, não remuneram os criadores. Então, seu apoio é muito importante para a continuidade deste projeto. Contribua a partir de R$5 mensais e ajude a alcançar a meta para termos mais um episódio por semana. Agora, vamos para os relatos de hoje. Visão no necrotério. Trabalho em hospital. Às vezes temos que coletar sangue ou fluido de pessoas que já morreram para os testes de liberação para velório, como o teste de Covid, por exemplo. Um dia estava coletando o sangue de uma senhora dentro do necrotério. Ao abrir o saco do corpo, tive uma visão. Vi o rosto do meu pai de criação, que é meu avô, ao invés do rosto da senhora. Foi algo que durou apenas alguns segundos. 2 semanas depois, meu pai faleceu por problemas de saúde e tive que ficar com seu corpo no necrotério do hospital em que ele faleceu, aguardando o carro funerário vir buscá-lo. Eu ficava lembrando do que tinha visto. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Até hoje, quando preciso dormir no quarto da minha mãe de criação, que é minha avó, para fazer companhia a ela, meus sonhos são ruins. Sempre revivo a morte dele, os dias que antecederam sua morte no hospital. Revivo a dor da notícia que o médico nos deu, a escolha do caixão e as horas que passei ao lado do corpo dele no necrotério. Sempre acordo às 4h15 da manhã, hora em que foi declarado o óbito do meu avô, e nessa hora ouço batidas na janela do quarto deles. Esse relato foi enviado no direct do Instagram pela Ju, de Belém do Pará. Boneco assombrado. Era uma tarde de domingo. Eu e minha mãe íamos à casa de uma amiga dela, que vou chamá-la aqui de Maria. Quando chegamos na casa da Maria, ela cumprimentou a minha mãe e eu fui brincar com a filha dela. Nessa época eu tinha entre 8 e 9 anos de idade. Quando estávamos para ir embora, Maria, que era a professora, me deu um boneco de pelúcia de um super-herói, que foi criado pelos alunos dela, junto com um livro da história dele. Quando eu recebi o boneco, não sei porquê, mas me deu um frio na barriga e uma sensação estranha, mas pensei que fosse coisa da minha cabeça e ignorei essa sensação. Quando chegamos em casa, minha mãe lembrou que tinha que ir ao mercado comprar umas coisas que estavam faltando. E como eu já era mais ou menos responsável, eu fiquei sozinha em casa. Eu deixei o boneco do meu lado direito no sofá e depois me distraí lendo. Quando olhei para o meu lado direito, o boneco não estava mais lá. Quando olhei para o lado esquerdo, vi que ele estava lá. Para quem não entendeu, o boneco passou do lado direito do sofá para o esquerdo, sem eu nem lhe tocar. Eu fiquei um pouco assustada e guardei o boneco no armário que tinha na sala. Quando a minha mãe chegou, contei para ela o ocorrido, mas ela não acreditou. Na hora de dormir, eu fiquei abraçada com uma ursinha de pelúcia que tinha no quarto. Aconcheguei-me na minha cama e adormeci. Naquela noite eu acordei de madrugada, o que é bem raro. E em vez de estar abraçada à ursinha, acordei abraçada com o boneco, na mesma posição. Na hora, eu corri para a sala para guardá-lo no armário novamente. E quando abri o armário, lá dentro estava a ursinha. Ah, e eu tenho esses bonecos guardados até hoje. Inclusive, segue anexo a foto do boneco assombrado. Esse relato foi enviado no Instagram pela Inês de Portugal. Chamando nossos nomes. Esse fato ocorreu quando meus 2 irmãos e eu éramos crianças. Estávamos sozinhos em casa, pois meus pais trabalhavam o dia inteiro. Devia ser por volta das 15 horas, porque esse era o horário que tomávamos o café da tarde e estávamos os 3 na cozinha quando ocorreu esse evento. Estávamos conversando, quando de repente ficamos os 3 calados e olhamos ao redor ao mesmo tempo. Nesse momento, meu irmão caçula olhou para mim e me perguntou se eu tinha ouvido alguém chamando meu nome. Eu realmente tinha ouvido uma voz chamar, mas não foi meu nome que ouvi, e sim o nome de um dos meus irmãos. O fato é que nós 3 ouvimos uma voz chamando, mas cada um ouviu o nome do outro ser chamado. Ninguém ouviu o próprio nome. Eu sou a mais velha, então desconversei e fomos assistir televisão para distrair e talvez para ter outro som, além das nossas vozes no ambiente. Sendo de uma cidade do interior de Minas Gerais, eu já tinha ouvido as pessoas dizendo que quando você escuta uma voz descarnada chamar seu nome,
Você não deve nunca responder, pois é a morte que está chamando por você. Por já conhecer esse ditado, fiquei com medo, pois nós três ouvimos a voz e nossos nomes sendo ditos de maneira limpa e clara. Não aconteceu mais nada, mas isso me assustou muito naquele dia, até porque eu também era uma criança, mas graças a Deus não nos aconteceu nada na época, mas foi bem assustador. Batidas na porta. Em 2010 eu perdi a minha avó materna de maneira repentina. Ela estava bem e estável de saúde. No entanto, se sentiu mal na segunda-feira à noite. Correram com ela para o hospital, mas chegando lá, ela já estava em parada cardiorrespiratória, ficando em coma ao ser reanimada pelos médicos. Já tinham nos dito que não era possível fazer nada por ela e estávamos somente na espera do momento de sua partida. Nessa época eu morava sozinha, então não havia mais ninguém em casa além de mim. As portas dos quartos na minha casa eram de madeira compensada. Na noite de quarta-feira daquela semana, eu estava deitada com a porta do meu quarto fechada, que era um hábito que eu tinha. Não sei dizer que horas eram, apenas que já era tarde da noite. Então eu ouvi claramente 3 batidas, lentas e secas na porta do meu quarto. Como se uma pessoa estivesse batendo e pedindo para entrar. Obviamente fiquei com medo. Não me levantei. Peguei meu terço que ficava na cabeceira da cama e comecei a rezar. Não houve mais nada durante a noite, mas na manhã de quinta-feira, minha mãe ligou dizendo que a minha avó havia falecido naquela noite, 2 dias depois de ter dado entrada naquele hospital. Sou de uma cidade do interior e por aqui é dito que se você ouvir 3 batidas, como alguém batendo na sua porta, é agouro ou anúncio de morte. Acredito que tenha ouvido as batidas na hora que minha avó deixou o plano terreno. Mas não acredito que era ela a minha porta. Acho que foi apenas o anúncio de sua partida. Não sei por que ouvi as batidas, ou se algum outro parente também ouviu. Nunca falamos sobre isso, mas esse foi um fato que me marcou muito e ainda me arrepio ao lembrar daquela noite e do som das batidas. Esse relato foi enviado no e-mail pela Mariana Lima, de Curvelo, Minas Gerais. O lobisomem no galinheiro. Alice tinha 10 anos e morava num sítio que ficava a 5 quilômetros da cidade. Era tempo de quaresma, uma sexta-feira, noite de lua cheia, quase 21 horas. Na cozinha estavam Alice, sua mãe e mais 2 de suas irmãs. O restante da família já tinha ido dormir. De repente, os cachorros começaram a latir. Estavam muito bravos, latiam parados, não saíam do lugar. Logo em seguida, as galinhas que estavam pousadas no galinheiro começaram a fazer um gritedo e dava de perceber pelo barulho que tinha algo dentro do galinheiro. Então, sua mãe pegou um lampião e as 4 foram lá ver o que estava acontecendo. Já estavam próximas quando a porta do galinheiro se abriu e de lá de dentro saiu um enorme bicho preto, todo peludo. Vendo aquilo, todas ficaram apavoradas e com muito medo. Os cachorros estavam juntos e nenhum teve coragem de avançar no bicho. E isso que eles eram cachorros bem grandes. Foram poucos segundos, mas todas conseguiram ver que seus olhos eram vermelhos, iguais aos de cachorro. Os pelos da cabeça estavam todos arrepiados, seus dentes eram enormes, e o bicho também era muito fedorento. Media mais ou menos 1,5 metros de altura. O bicho olhou para elas, deu uma rolada na terra e correu mato adentro. Ele corria meio inclinado, era manco. Os cachorros continuavam latindo muito. Aí elas também correram e se trancaram dentro de casa. E com o barulho que fizeram, acordaram a todos na casa. Depois que todos se acalmaram, sua mãe disse: "Ninguém vai falar nada do que foi visto aqui." Na época, os filhos obedeciam aos pais, e ninguém falou nada sobre aquilo. No dia seguinte, logo que amanheceu, foram até o galinheiro e não faltava nenhuma galinha. O lobisomem só havia comido bastante esterco e nada mais. Então seus pais contaram que todos os anos, sempre nas 4 sextas-feiras da quaresma, isso acontecia. E não era só na casa deles, em várias outras também. Ali, todos suspeitavam de um vizinho, mas todo mundo ficava quieto. Alice morou neste local até os seus 16 anos e ela e suas irmãs nunca mais esqueceram daquela noite e do bicho que viram.
Alice confirma que nos anos seguintes, no tempo da quaresma, isso sempre acontecia. Mas aquele bicho não fazia mal a ninguém e nem matava os animais. Mas devido ao susto que levaram, elas nunca mais foram tentar ver o lobisomem. Ficavam quietas na casa, só ouvindo os latidos dos cachorros. Essa história aconteceu há 43 anos. Alice diz que tem gente que não vai acreditar nessa história, mas ela é real e aconteceu de verdade. O dia em que alguém passar pelo susto que elas passaram, vai começar a acreditar em lobisomens, pois eles existem mesmo. Espírito na chácara. Gente, vou contar para vocês esse relato que foi enviado para mim no Telegram pela Érica. Em um relato anterior, a Érica nos contou sua experiência com um espírito quando ela ainda era uma criança. Esse aqui aconteceu com ela já adulta. Ela já trabalhava no espiritismo e frequentava a Umbanda. Em um dia, ela foi visitar a chácara da tia do seu noivo. Aí, chegando lá, eles foram caminhar pelo pasto e colher algumas frutas lá do cerrado. E lá no pasto tinha um trator. E eles estavam caminhando por um trilheiro quando ela avistou um senhor de chapéu. Ele a cumprimentou, colocando a mão no chapéu e meneando a cabeça. E ela cumprimentou de volta. Nesse momento estavam a Érica, o noivo dela e a tia dele. Daí eles voltaram para casa, a tia foi fazer um café. Enquanto isso, a Érica olhava para fora da casa e se perguntou estranhando por que aquele homem estava parado no meio do sol quente. Aí ela, conversando com a tia, viu um retrato na parede da sala e nele estava a fotografia daquele senhor que a cumprimentou e que estava no sol quente. Aí ela perguntou: por que esse senhor não vem para dentro, ficou lá? A tia, assustada, respondeu que era o marido dela, que tinha falecido em um acidente de trator. Ouvindo isso, a Érica falou para ela assim: E tia, reza muito para iluminar o caminho dele, porque ele ainda não subiu não. Bom, e pelo visto a tia não duvidou do que a Érica falou para ela, porque ela falou que o marido dela era muito apegado na fazenda. Bom, gente, esse é mais um relato desses que fala sobre pessoas que não seguem a luz, pessoas que ficam aqui na Terra porque são muito apegados, às vezes com família, com trabalho, com bens materiais. E é isso, tem que ajudar a pessoa a seguir a luz. Lembrei do Thiago Lucarini, né, do Siga a Luz. E é isso, esse relato foi enviado lá no Telegram pela Érica de Goiás. Quando ouvi o relato 187, chamado A Casa Amaldiçoada em Pilar do Sul, compartilhei com minha avó, que pediu para que eu contasse as experiências de nossa família, em nosso sítio também em Pilar do Sul. Assim, vamos aos relatos. O caso do lobisomem. Neste primeiro relato, eu não estava presente. Essa história aconteceu com meus avós, meus pais e minha madrinha, irmã do meu pai. O sítio foi comprado em meados de 1980, quando literalmente era tudo mato em Pilar do Sul, e tiveram muitas dificuldades na construção da casa. Para que o primeiro cômodo fosse construído, eles tiveram que acampar em uma barraca muito improvisada e cozinhavam com fogo entre 2 tijolos. Para conferir maior segurança, meu avô dormia em uma ponta e meu pai na outra, assim as mulheres ficavam entre eles. Importante que entendam que esta barraca era uma lona que não protegia em nada de animais. Na noite do acontecido, a refeição foi feita como de costume. Eles comeram carne e deixaram ossos e restos próximo à barraca. Se deitaram e começaram a cochilar, até pegar no sono. Logo que isso aconteceu, um a um foi acordando com barulho próximo à fogueira. Quando meu avô se virou, viu um grande cachorro, preto e enorme, mas que estava em pé sob as patas traseiras. Meu avô saiu correndo e foi até parte do terreno, que é bem grande. Retornou e todos se convenceram que se tratava de um animal do mato e voltaram a dormir. Meu avô, por segurança, decidiu voltar a dormir com um facão ao seu lado. Meu pai não estava tendo um sono tranquilo e, ao se virar para o lado em que meu avô estava dormindo, viu o grande cachorro em pé, sob as patas traseiras, em posição de ataque, com as garras próximas ao pescoço do meu avô. Meu pai gritou enlouquecido e meu avô se levantou. Foi correndo com o facão atrás do cachorro. Nesse ponto, é importante esclarecer 2 coisas. Primeiro, o terreno é cortado por uma nascente de água que o atravessa de uma ponta a outra.
Segundo, as lendas do lobisomem dizem que, ao pular água corrente, a maldição se quebra. Meu avô correu até que o grande cachorro pulasse a água e então retornou. Ninguém mais dormiu aquele resto de noite. Pela manhã, um vizinho passou para verificar se estava tudo bem. A minha avó jurou até seus últimos dias que aquele homem era o lobisomem. Coincidentemente, o terreno dele faz fundo com o nosso e o grande cachorro correu em direção à sua casa. Após a construção da casa, por várias vezes, o grande cachorro foi visto por pessoas diferentes. O homem morreu. A minha família acredita que a sua maldição se perpetuou. Réveillon no sítio. Essa história é um pouco mais recente que a anterior, e desta eu me lembro claramente. Importante dizer que eu sempre tive visagens, morro de medo e não me acostumo. Também nessa história, todos os presentes tiveram a mesma sensação. Em um Réveillon, em meados dos anos 2000, a família decidiu se reunir no sítio. Nesse episódio, os presentes eram familiares da minha mãe que não tinham por hábito visitar o sítio e nem tinham familiaridade com os acontecimentos sobrenaturais do local. Ocorre que após as brincadeiras e todas as coisas corriqueiras entre primos, minha mãe decidiu que os mais novos dormiriam no quarto que era grande e espaçoso e ela ficaria na sala com os mais adultos. No quarto estávamos eu, meu irmão e meu primo, por parte de pai, em uma cama improvisada no chão, o outro primo com a namorada, Fábio e Ana, na cama que havia próxima à janela, meu primo Roberto em uma cama sozinho. O quarto tinha mais uma cama de casal e não me lembro qual dos primos estava lá. Pelas tantas da madrugada, passamos a ouvir um cachorro do vizinho latir, desesperado, e sua corrente arrastar pelo chão. Importante dizer que a corrente do cachorro não era grossa o suficiente para fazer aquele barulho. O meu primo Roberto tinha passado por uma experiência horrível de perder um amigo muito próximo assassinado. Meus primos, Fábio e Roberto, eram muito próximos e ambos eram amigos desse menino. No momento dos latidos do cachorro, Roberto começou a chamar pelo nome do amigo morto e dizer que este poderia entrar em casa, que o portão estava aberto. No mesmo instante, Fábio começou a pedir para que o menino não entrasse e todos acordaram. Ao mesmo tempo, o cachorro latia alto, as correntes arrastavam e o portão, que era próximo, batia. Meu primo insistia que o amigo entrasse. O outro, desesperado, pedia para que não entrasse, que fosse embora, que lá não era o lugar dele. Este então puxou uma Ave Maria, os adultos acordaram e minha mãe mandou que voltássemos a dormir, o que era impossível. Quando a reza acabou, tudo cessou. Porém, minha mãe ficou brava e reclamando que alguém havia aberto o portão, que não podia estar batendo, pois permanecia sempre trancado com cadeado, visto que todos sempre entravam pela garagem. É claro que ninguém teve coragem de levantar para verificar o portão, mas no outro dia pela manhã verificamos e o portão estava trancado como de costume. Até hoje me lembro disso e penso no que teria acontecido caso a reza do meu primo não tivesse funcionado. Esse relato foi enviado no e-mail pela G. Ribeiro, de Diadema, São Paulo. Eu sou a larva. Essa foi uma experiência muito traumática que aconteceu comigo, justamente por começar a acontecer em uma idade muito nova. Eu estava com 7 anos. A primeira vez que eu vi foi em uma noite de maio. Lembro-me que estava fazendo muito frio. Eu estava dormindo tranquilamente quando acordei no meio da noite. Não sei por que acordei, mas eu tinha perdido todo o sono. Me virei na cama e olhei para o outro lado do quarto. Lá estava ela, atrás da porta. O quarto estava levemente iluminado por causa da luz do banheiro que ficava acesa. Mas mesmo se aquela luz não estivesse acesa, eu a teria visto. Era uma garota de uns 12 anos. Uma fraca luz azulada emanava dela, como se fosse uma névoa. Eu não consegui prestar muita atenção nela. Eu estava com muito medo para reparar em algum detalhe. Então ela abriu a boca e uma voz horrenda saiu. Uma voz rouca e grossa que falou: Eu sou a larva. Depois disso, eu soltei um grito de puro pavor. Pouco tempo depois, os meus pais entraram correndo no quarto, o meu pai na frente. Quando ele entrou no quarto, a porta encobriu a garota. Eles me perguntavam o que tinha acontecido, mas eu só conseguia gritar. Então a minha mãe me abraçou e começou a tentar me acalmar, o que funcionou de certa forma.
Comecei a apontar para a porta e falei: "A larva, a larva." O meu pai pareceu entender que alguma coisa atrás da porta tinha me assustado e foi verificar o que era. Não tem nada aqui, filho. O que aconteceu? E eu só apontava para a porta e falava: "A larva, a larva." Eu tinha ficado tão assustado que eu acabei me molhando todo. A minha mãe me pegou no colo e me levou para tomar banho. Eu não conseguia falar e os meus pais não me perguntaram mais nada. O resto daquela noite eu dormi no quarto deles. No dia seguinte, a minha mãe tentou perguntar para mim o que tinha acontecido. Eu não quis falar sobre o assunto e ela entendeu. Provavelmente pensaram que tive algum pesadelo e ficou por isso mesmo. De noite, um pouco assustado, fui para o meu quarto dormir. Não consegui pegar no sono a noite inteira, pensando naquela garota. Qualquer barulho pela casa, eu já sentia um medo tomando conta de mim, mas ela não apareceu. Nem na noite seguinte e nem na outra. Com o tempo, fui esquecendo do que tinha acontecido. Um pouco menos de um ano, 3 semanas depois de eu completar 8 anos, ela voltou. Lembro-me que era noite e estava chovendo forte lá fora. Eu acordei, apertado para ir ao banheiro. Me levantei e fui até lá. Enquanto estava terminando de fazer o que tinha ido lá para fazer, a luz acabou. Eu não fiquei muito assustado. Só dei a descarga e voltei devagar, tomando cuidado para não chutar a parede ou alguma outra coisa pelo caminho. Alguns raios caíam e iluminavam o corredor uma vez ou outra. Cheguei até o meu quarto, abri a porta e em cima da cama, lá estava ela, em pé, no meu travesseiro. Dessa vez eu consegui prestar um pouco mais de atenção nela. Ela tinha cabelos e olhos escuros, parecia estar muito magra. Vestia uma camisola branca, mas encardida. Aquele brilho azulado emanava dela, como se fosse uma névoa. Ela olhou para mim, abriu a boca, uma boca feia e deformada, faltando dentes, e os poucos que tinha estavam tortos e quebrados. Lá dentro, alguma coisa se movia. Não era a língua dela, parecia mais ser um enxame de abelhas negras. Então eu ouvi aquela voz rouca e grossa de novo. Ela dizia: Eu sou a larva. Aquela voz parecia rasgar os meus ouvidos. O pânico me fez sair correndo e fui para a sala. Eu fiquei com tanto medo de voltar para o meu quarto ou de ir para o quarto dos meus pais, que acabei dormindo lá mesmo. Na manhã seguinte, a minha mãe perguntou por que eu estava dormindo lá. Eu falei que tinha levantado de noite para ver a chuva e acabei pegando no sono. Dessa vez, eu não fiquei em pânico como da outra, apesar de ter ficado aterrorizado. O que mais me assustou foi o fato dela estar na minha cama, em cima do meu travesseiro. Eu sempre considerei a minha cama um lugar seguro. Mas agora era um santuário que tinha sido violado e dessacrado. Ela nunca mais iria me fazer sentir seguro. Mas eu pensei o seguinte: ela demorou muito tempo para aparecer novamente. Se ela fosse aparecer mais uma vez, demoraria muito tempo. E pensar isso me trouxe um certo alívio, mas eu estava muito errado. 2 dias depois, a minha mãe comprou um monte de estrelinhas que brilhavam no escuro para colocar no teto do quarto. Era mania naquela época. Depois de passar quase 1 hora colando estrelinhas e planetas no teto e na parede, eu fechei a porta e apaguei a luz para ver como tinha ficado. Eu estava maravilhado com meu céu estrelado dentro do meu quarto. Então eu vi uma claridade se formando perto da janela. Eu achei estranho, já que não parecia ter nenhuma fonte de luz no meu quarto, além do fraco brilho amarelado das estrelinhas no teto. Então aquela fraca claridade foi aumentando de tamanho e uma bola de luz azulada começou a se formar. Essa bola começou a se expandir e foi tomando forma. A primeira coisa que se formou foi o rosto dela. Parecia estar muito triste. Eu estava completamente tomado pelo medo. Antes que o resto do corpo dela pudesse se formar, eu comecei a lutar com a porta para tentar abri-la. Eu não sei se a garota teve alguma coisa a ver com isso ou se era o pânico, mas a porta não estava abrindo. As minhas mãos estavam suadas e deslizavam pela maçaneta. Quando eu consegui abrir a porta, eu a puxei tão rápido que bateu no meu pé e fechou de novo. Eu comecei a arranhar a porta e a bater nela. Agora eu já não tentava mais virar a maçaneta, só puxava a porta, que não se movia. Eu tentava gritar, mas não saía som nenhum da minha garganta. Então eu ouvi aquela voz repetir aquela maldita frase: Eu sou a larva. E depois a porta se abriu. Era minha mãe que tinha me ouvido bater na porta.
Eu saí correndo do quarto, sem olhar para trás, e fui em direção à porta da sala. Quando eu a destrancava para sair correndo para fora, até hoje eu não sei para onde eu teria ido, a minha mãe me interrompeu e perguntou o que estava acontecendo. Eu não conseguia falar nada, só chorava. O fato de eu ter ficado no quarto junto dela, sem poder sair, tinha me abalado mais ainda. Eu achava que ela tinha feito a porta não abrir, que ela estava me prendendo lá dentro. Dessa última vez, a minha mãe ficou preocupada comigo, pois eu tinha ficado realmente abalado. Ela e o meu pai se sentaram comigo para tentar entender o que estava acontecendo. Mas eu não queria falar nada, não queria falar sobre a garota azulada que aparecia no meu quarto. As noites que se seguiram foram muito cansativas para mim. Eu esperava vê-la a todo momento, com a sua boca deformada e o seu brilho fantasmagórico, com aquela voz horripilante falando comigo. Por causa disso eu não comia, mas ela não apareceu. 3 meses se passaram. Eu já estava mais calmo e estava começando a ficar à vontade no meu quarto novamente. A minha mãe também já estava mais calma, depois de ver que eu estava voltando ao meu comportamento normal. Até que uma noite, enquanto eu estava dormindo, um vizinho resolveu soltar fogos. Eu acordei assustado com o barulho dos rojões. Para não ouvir o barulho, eu coloquei o travesseiro em cima da cabeça e tentei dormir. Pouco tempo depois, o vizinho parou com seus rojões, mas eu ainda não tinha conseguido dormir. Então eu senti um peso na minha cama, como se alguém tivesse acabado de subir nela. E então eu ouvi a fatídica frase: Eu sou a larva. Não tive coragem de olhar. Só pulei da cama, levando comigo o cobertor e o travesseiro, e me joguei no canto do quarto e comecei a chorar. Todo enrolado no cobertor, eu me recusava a olhar se ela ainda estava lá. Eu só falava: me deixe em paz, por favor, me deixe em paz. E chorava muito. O meu pai veio para o quarto ver o que estava acontecendo. Quando ele entrou e me viu no canto encolhido, ele perguntou o que tinha acontecido. Achando que ele não iria acreditar em mim, eu não falei nada. Só falei que tinha tido um pesadelo. Não sei se ele acreditou em mim, mas ficou por isso mesmo. Ele não estava mais lá e eu voltei para minha cama. Pensei que o pior tinha passado, então tentei dormir novamente. Nem 15 minutos se passaram e eu ouvi a voz dela. Eu sou a larva. Me levantei e a vi de pé, em frente ao meu armário, com seus olhos tristes me encarando. Saí correndo do meu quarto. Eu estava chorando de novo e fui até o quarto dos meus pais. Quando eles me perguntaram o que tinha acontecido, eu abri o jogo. Contei tudo. Contei que tinha visto uma menina que soltava uma luz azul, que aparecia de noite no meu quarto e que tinha uma voz feia que falava: eu sou a larva. Então eles se lembraram da primeira vez que eu tinha acordado gritando no meio da noite e perguntaram se eu a tinha visto naquela noite. E eu respondi que sim. Perguntaram se eu a tinha visto mais alguma vez, respondi que sim. Falei de todas as vezes que ela tinha aparecido e que tinha aparecido 2 vezes naquela noite e que eu estava com medo. Como eu tinha apenas 8 anos, eles não acreditaram na minha história e acharam que era apenas a imaginação fértil de uma criança inventando coisas. Nos 5 meses seguintes, ela apareceu mais 3 vezes no meu quarto. As 3 vezes eu entrava em pânico e corria do meu quarto chamando os meus pais. Quando eles chegavam, não tinha mais nada lá. Então eles resolveram que o melhor seria me mandar para um psicólogo infantil. Lá eu conversava com ele e fazia desenhos e contava sobre a minha rotina em casa e na escola. Claro que na época eu não entendia o que estava acontecendo. Eu achava que ele acreditava em mim e que era meu amigo. Hoje em dia eu sei que ele só estava tentando achar uma razão para saber a origem das minhas ilusões. Mas naquela época conversávamos muito e isso acabou me ajudando. Ele falou que eu não precisava ter medo dessa menina, que ela não iria me machucar. E com a ajuda dele, eu comecei a controlar o meu medo. Durante o período das consultas, eu a vi mais 2 vezes, e nessas 2 vezes eu consegui me controlar e não entrar em pânico. Dessas 2 vezes, eu a observei melhor e pude ver mais detalhes. Alguns rasgados no vestido, algumas manchas, algumas marcas pelo rosto, coisas assim. Mas sempre que eu ouvi aquela frase, eu senti o meu coração gelar de medo. Então ela parou de aparecer. Não a vi mais. Os meus pais acharam que eu estava curado, e eu só achei que, já que ela não conseguiria mais me assustar, ela não apareceria mais. Com o tempo eu acabei esquecendo essa história toda. Achava que ela nunca mais viria me visitar. Eu já estava com 15 anos.
Eu estava vendo TV na sala durante uma madrugada e ouvi aquela voz. Isso me trouxe aquelas memórias desagradáveis à tona. Eu sou a larva. Foi isso que eu ouvi, só que dessa vez não vinha do meu quarto. Fiquei em pé na sala e quando me virei, a vi lá fora, no quintal, em frente à janela, com a boca aberta, com aquele enxame de abelhas negras dentro de sua boca, dizendo novamente: Eu sou a larva. Mesmo sentindo o suor frio escorrer pela testa e a adrenalina resultante do medo correr pelo meu sangue, eu tentei, pela primeira vez, me comunicar com ela. O que você quer comigo? Ela não respondeu, só me encarava com aqueles olhos tristes. Eu tentei chegar mais perto. Quando estava a um passo da janela, eu vi a tristeza sumir dos seus olhos. Agora eles estavam se enchendo de raiva e o rosto dela começava a se estampar com esse sentimento. Eu não fiquei lá para ver o que iria acontecer. Saí correndo para o meu quarto, acendi a luz e fiquei lá dentro acordado até o sol nascer. Continuei tendo as visões. A última vez que eu a vi foi há 4 meses. Mesmo com 23 anos, eu ainda sinto medo quando a vejo. Depois de ver o ódio nos olhos dela, nunca mais tentei me comunicar. Eu já a vi em casa, fora de casa, na casa de amigos quando dormia fora de casa, mas sempre à noite. E mais ninguém a vê. Até hoje eu não sei o que ela quer, ou o que ela quer dizer com Eu sou a larva. Esse é mais um relato do site casafantasma.org e foi enviado pelo Walter de São Paulo. E esses foram os relatos de hoje. Caso tenha alguma história sobrenatural para contar, envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Os links estão na descrição deste episódio. Se estiver me ouvindo pelo Spotify, me qualifique dando 5 estrelas. Siga o podcast em seu agregador de áudio e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Até a próxima quarta!